Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexões com Rose Mazzucco. E o episódio de hoje damos início à celebração do Mês da Mulher, uma data que simboliza resistência, força e conquistas, mas também nos leva a refletir. Por isso, o episódio de hoje é mais que uma homenagem. É um espaço de informação, conscientização e diálogo. E para essa conversa tão necessária, eu recebo uma mulher cuja trajetória é marcada pela coragem e pelo compromisso com a segurança pública e da mulher. A tenente-coronel da Reserva da Brigada Militar e vereadora de Porto Alegre. Comandante Nádia, seja muito bem-vinda ao Conexões. Muito obrigada, Rose, é um prazer estar aqui contigo, com a tua audiência, principalmente nesse mês, né? Um mês de homenagens às mulheres pelo dia 8, Dia Internacional da Mulher, mas também um mês de reflexões, um mês em que nós temos que pensar o papel que nós desempenhamos, seja na sociedade, seja nos segmentos empresariais, no trabalho e na nossa família, né? Com certeza. E eu gostaria, então, né, de começar, né, eu sempre gosto de começar, assim, perguntando. Então, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a comandante Nádia, a Nádia mulher, esposa também, e como começou também a sua trajetória na Brigada Militar. Então, né, Rose, eu sou filha única de uma professora estadual e de um sargento da Brigada Militar. E desde cedo aprendi, né, dentro de casa, que a independência financeira é algo muito importante. Para não depender de outra pessoa, para te teres a tua autonomia, teu protagonismo na vida. Então, resolvi agradar a mãe, fiz o magistério, fui professora, à época que o magistério tu terminava, o magistério que era o ensino médio, e já podia dar aula, então já comecei a dar aula, fiz curso, sou formada em língua portuguesa, em letras, e em seguida, em 88, abri um concurso para a Brigada Militar, e aí eu fui, né, agradar o pai. Fui ser brigadiana, fiz um concurso público, bem difícil para as mulheres, apenas 12 vagas. Uau. E acabei, né, me sagrando ali uma das selecionadas depois de 5 etapas e iniciei a minha carreira na Brigada Militar, ou seja, eu já venho de uma família de militares, né, meu avô, meu tio, meus primos, pai, né, então acabei convivendo muito tempo na infância com os brigadianos. Então, eu acabei brincando com os filhos dos colegas do meu pai, comendo do rancho, né? Nós tínhamos um supermercado ali. Antigamente, os brigadianos tinham o rancho, onde faziam as compras, né? Comprava feijão, arroz. Sim. Então, eu digo, eu me criei dentro da Brigada Militar e quis o destino que eu fosse também uma policial militar. Me formei, né, em 89, ingressei na Brigada Militar, dia 13 de fevereiro de 89, era uma sexta-feira 13. Uau. Então, nem sempre sexta-feira 13 é ruim, viu? Exato. Deu tudo certo. Dizem, né? Tem pessoas que acreditam que não, pelo contrário, a sexta-feira 13 é boa, é a gente que faz, né? É a gente que faz o nosso dia a dia. Com certeza. Fiz uma trajetória bem, muito interessante dentro da Brigada Militar, fui a primeira mulher a comandar um batalhão dentro do nosso estado, algo inédito, nunca uma mulher tinha comandado um batalhão em 200 e tantos anos de existência da Brigada. Criei a Patrulha Maria da Penha, que vem fazer todo o enfrentamento à violência doméstica, e uma trajetória aí de 28 anos de atuação na linha de frente, protegendo o povo gaúcho e fazendo a repressão à criminalidade. Incrível, eu ia lhe perguntar sobre isso, né, porque eu conheço, acompanho a sua história já há bastante tempo e com certeza, né, hoje, né, a mulher hoje tem, né, tá à frente, inclusive concurso para a brigada, hoje aí tá super amplo, né, para a mulher, mas quando a senhora ingressou, isso era ainda novidade, né? Sim. Tinha muita resistência também, né? Com certeza, né? Na época que eu ingressei, veja bem, na Academia de Polícia Militar, que forma os oficiais, eram 300 e poucos homens e nós éramos só 12 mulheres. Uhum. E o detalhe, para as mulheres era exigido o nível superior.
e para os homens do ensino médio. Então, assim, nós já mulheres mais maduras, né, com mais idade, e eles mais jovens, né, com ensino médio ali. E mesmo se tivéssemos o mesmo nível de educação, a mulher tem um amadurecimento muito mais rápido do que o homem, né? Então, foi assim, água para o vinho, né? Até porque nós mulheres não servimos as Forças Armadas, os homens aos 18 anos, muitos acabam servindo ao Exército, a Marinha, a Aeronáutica, e nós ingressamos ali praticamente com 22, 23 anos, mais velhas do que os meninos, e já com um curso superior, já mais maduras, e sem aquela parte militar, né? Exato. Nós aprendemos tudo ali. Tudo na... E hoje, claro, né? Hoje as mulheres estão aí, não na Brigada Militar ainda, nós somos poucas, né? Nós somos em torno de 14% ainda. Baixo, é uma né? instituição que predominantemente é masculina. Mas as mulheres estão em todos os lados, as mulheres já são piloto de avião, as mulheres já estão dirigindo ônibus, as mulheres estão no agronegócio, né? Exato. São donas das fazendas, da sua agricultura, tem o carnê ali rural, as mulheres são cientistas, as mulheres já foram para a Lua. Exato. Então, Perfeito. eu sempre pergunto, sabe, Rose, cada vez que eu venho em um programa, e eu pergunto assim, nos digam uma profissão que a mulher não atingiu ainda. Eu, sinceramente, não consegui pensar nenhuma. Não Exato. consigo descobrir algo assim, que não tem nenhuma mulher. Porque a mulher praticamente está em todas as profissões, está... eu digo, né, que é mais antigo aí, vai lembrar, tinha uns programas de televisão, aqueles programas de auditório, os homens contra as mulheres, né? Sim. Fazia ponto. E naquela época ganhou os homens, ganhou as mulheres. Hoje, eu digo, ganha todo mundo quando as mulheres estão também na frente de negócios, à frente de empresas, mulheres que estão definindo espaços, onde as mulheres também na política, definindo o que vai acontecer, se aumenta imposto, se diminui imposto. Então, a mulher está em muitos segmentos importantes. Sim, a mulher com tem certeza. uma visão diferenciada, não é melhor nem pior, Exato. é diferente. É diferente. São competências que eu digo complementares, homens e mulheres, e tem espaço para todo mundo. Perfeito. E, comandante, eu gostaria de, assim, que a senhora comentasse um pouco assim, da sua vivência dentro da Brigada Militar, na carreira, né, ali, tantos anos, 28 anos, o que a senhora acha assim, que marcou na sua visão sobre a violência contra a mulher? Eu digo sempre, né, Rose, que eu acredito que quando eu assumi o comando de um batalhão, e foi no Vale do Taquari, o 40º BPM, ali eu acho que a farda me legitimou mais ainda, por ser a comandante do batalhão, de definir alguns pontos que, para mim, na área que eu comandava, 11 municípios, era importante. E um deles foi a questão da violência intrafamiliar. Por quê? Porque no interior do estado, as mulheres não têm o acesso tão rápido quanto numa capital. Aqui a mulher vai para um lado, tem um socorro, tem uma rede de atendimento, tem uma delegacia especializada, tem assistência social, tem uma rede, enfim, bem formada na capital, que propicia que essa mulher não fique solta, né, sem ter alguém que a proteja. E no interior é um pouco mais difícil, nem todas as cidades têm delegacia especializada da mulher, nem todas as cidades têm um judiciário, um ministério público. Aliás, são bem poucas as cidades que têm essas comarcas, né? Só os grandes centros. Nas cidades menores, essa mulher acaba ficando muitas vezes calada, quieta, porque ela não tem a quem recorrer. E sabendo disso, acabei fazendo dentro desse meu batalhão uma operação Família em Paz, que era exatamente para cuidar dessas mulheres e seus familiares, crianças e adolescentes, uma proteção a mais. Inclusive, se a gente fala no interior, tem muita gente que acha que interior é Bom Retiro. Não, gente, em Bom Retiro tem o interior do interior, tem as linhas que muitas vezes, ali no Vale do Taquari, onde eu comandei o batalhão, tem colonizações italiana, portuguesa, alemã, tem dialetos diferenciados, onde as mulheres não conseguem nem se comunicar.
que estão dentro lá do interior e acabam apanhando, acabam sendo vítimas e acabam fazendo o quê? Aceitando, porque elas não têm para onde recorrer. E quando eu criei a Operação Família em Paz, lá no 40 BPM, com 11 quartéis, todos falavam a mesma coisa. Que bom que foi feito isso, porque nós começamos a descortinar o quê? Violências que estavam sendo colocadas para baixo do tapete, que acontecia na época das nossas avós, das bisavós, da tataravó. Não. A violência doméstica não é algo de hoje, é algo que vem vindo, né, transgeracional, se a gente pensar a época, pouco tempo atrás, as mulheres não podiam votar. Há pouco tempo atrás, as mulheres precisavam da autorização dos maridos para poderem votar. Exato. Há pouco tempo, né, até 2023, era legítima defesa a honra do homem se essa mulher estava ok se ele matasse essa mulher porque ele estava defendendo a honra porque ela o traiu. Então, assim, umas coisas meio loucas que a gente não pode admitir isso em pleno século XXI. Mas isso acontecia e não foi muito tempo atrás. Exato. Alguns anos atrás, em 50, 60, em que a família patriarcal definia com quem a Rose iria casar, com quem a Nádia iria casar, que ter filhas, mulheres de um relacionamento era feio, porque as mulheres não ajudavam na lida do campo, né? E acabavam dividindo, né, o patrimônio daquela família. E ter homens, né, meninos, era algo muito mais valoroso, porque o homem ajudava no campo, porque o homem não ia dividir a herança, o homem trazia a mulher para dentro de casa. Então, isso aconteceu há pouco tempo. São passos, né, a gente vem numa escalada de liberdade para a mulher, nós viemos numa escalada de direitos iguais para as mulheres, que também dentro da Brigada Militar a gente ajuda a fortalecer para essas mulheres que, infelizmente, acabam sendo vítimas. A gente vai lá e diz assim, tu não é mais vítima, tu não precisa ser vítima. Sim. Tu pode sair desse ciclo e nós vamos te ajudar. Não precisa ficar em silêncio, né? Que o silêncio é o que mais mata, eu acho que ainda. Com certeza. Né? Além da falta da informação, do medo, o silêncio eu acho que é o que mais mata. E, eu tenho falado, infelizmente, né? Eu falo, né, Rose, que essas mulheres não têm voz. E nós temos que ser a voz dessas mulheres. Exato. E dentro desses projetos, né, qual a senhora consideraria hoje, né, como sendo mais importante na proteção das mulheres? A Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, é uma lei didática maravilhosa. É uma das 5 melhores leis do mundo. E que o Brasil foi castigado, né, a fazer uma lei por não estar protegendo as suas mulheres. A lei é muito didática, por quê? Porque ela ensina o que é uma violência, ela detalha a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência física, que eu já tinha falado, mas enfim, e ela não deixa espaço para não se entender o que é isso. Ou seja, ela deixa muito claro que não pode bater em mulher e ela traz algo que para mim é a cereja do bolo, que é a medida protetiva de urgência, a MPU que nós chamamos, que é o quê? É a partir do registro, da representação contra esse agressor, a mulher pode solicitar a medida protetiva de urgência, que é o quê? O afastamento do agressor do lar. Antes da lei, a mulher registrava e fazia o quê? Voltava com o registro na mão para dormir com o inimigo. Exato. Ou seja, ela ia ser recebida com flores, Exato. com bombons? É óbvio que não. Esse agressor ia potencializar mais ainda a violência e essa mulher acabava perdendo a vida ali na hora mesmo. Ou seja, as mulheres se calavam. Como é que eu vou fazer um registro contra o pai dos meus filhos, contra um companheiro que eu escolhi para construir a vida junto comigo, se eu vou ter que voltar para casa e ficar com ele? Ele vai bater em mim, ele vai me matar. Então, as mulheres acabavam não registrando. Com o advento da Lei Maria da Penha, é o agressor que sai de casa. Claro, ele tem 72 horas para sair, muitos deles, sabendo hoje que a mulher registrou, eles saem imediatamente e
Quando eles não saem imediatamente, essa mulher é colocada onde? Numa casa de apoio, numa casa de passagem, para ela esperar o tempo para ele poder sair da casa e ela ficar dentro de casa com a sua prole. Perfeito. E, comandante, nesse caso, ele não saindo, é feita essa retirada com os órgãos, né? Com a Brigada Militar, os órgãos Aí ele está em de crime de defesa. desobediência. E aí ele pode ser retirado à força, inclusive ser preso preventivamente por não estar respondendo a uma ordem judicial que era ele sair do lar, não se aproximar da vítima no emprego dela, enfim, perto da escola dos filhos. E uma coisa que as mulheres não sabem, e é bom ficar o recado, é que quando for pedir a medida protetiva de urgência, tu pode pedir para ti e para os filhos. Nós temos visto, né, Rose? Exato. Que quando o homem não consegue agredir a mulher porque ela conseguiu sair do ciclo, o que ele faz? Ele se vinga nos filhos. E ultimamente a gente tem visto aí crianças mortas, né? Porque o agressor não conseguiu alcançar a sua vítima e se vingou nos filhos, muitas vezes os filhos dele mesmo. Exato. E eu gostaria de saber, assim, o que a senhora acha que acontece... Quais são os principais sinais, né, de um relacionamento abusivo e que às vezes passa despercebido, tanto por quem está ao redor, ou até mesmo a própria mulher, a própria vítima, não se dá conta que isso é um relacionamento abusivo, que ela está sofrendo, que ela merece, né, ter essa medida protetiva, enfim, buscar ajuda. A maioria das mulheres não acredita que elas vão perder a sua vida por conta de ações que vão acontecendo ao longo da sua história com esse agressor. E são pequenos detalhes que muitas vezes as mulheres não se dão conta. Aquele ciúme exagerado, aquela decisão de que essa roupa tu não usa, o afastamento dessa mulher das suas amigas, o isolamento dessa mulher. Essa minha mulher não pode ter amigos homens, porque amigo homem vai dar em cima dela. Aquele detalhe de que não, mulher minha não trabalha fora, eu sustento. São pequenos detalhes que as mulheres acabam não se dando conta, até porque a violência doméstica, quando nós falávamos antigamente, as pessoas achavam que era de um casal que estava vivendo 20, 30 anos junto. Não, hoje a violência doméstica acontece com namorados. O namorado que não aceita o não, né, eu não te quero mais, ele acaba sendo violento, muitas vezes matando essa namorada. Ou seja, ainda nós estamos correndo o risco de mulheres, né, de meninas, de mulheres. Por quê? Porque tu não sabe esse homem, se ele é ou não um agressor, se ele pode vir a tirar a tua vida. Mas ele dá pitacos de noções que tu pode se dar conta. As 20 mulheres que tiveram mortas nesse início de 2026, nesses 2 primeiros meses, apenas 2 delas tinham registro. Uma tinha registrado em 2011 uma ameaça, isso é grave, né? Uma pessoa que te ameaça de morte, isso é grave, e de lá para cá ela nunca mais, mas acabou perdendo a vida. E uma outra que tinha registrado, tinha medida protetiva, mas não aceitou a visitação da Patrulha Maria da Penha, disse que não precisava. Inclusive essa teve a medida protetiva negada pelo juiz, foi recorrido pelo Ministério Público, porque realmente ela precisava, foi dada a medida à noite e de manhã cedo ela perdeu a vida. Muito triste, né? E, comandante, assim, o que os familiares, os amigos, eu sei que é uma situação muito delicada, às vezes as pessoas ficam com medo, né, que tem aquele ditado em briga de marido e mulher, não se mete a colher, que isso vem lá dos primórdios, né, que hoje não se mete, sim, vai lá e ajuda, enfim, porque com tanta tecnologia, com tanta informação, né, que a gente tem e ainda assim acontece. E então, o que um familiar, um amigo pode fazer? Porque tem o receio de eu falar e a vítima não gostar e acabar se afastando. E aí fica pior ainda, né? Isso acontece muito.
Essa tua fala é perfeita, isso é o que mais acontece. Me perguntam, o vizinho pode denunciar? Pode e deve. Né? O vizinho que escuta gritos, né, espancamento, pode e deve. Mas só vai registrar a vítima. A vítima. Se ela não quiser, nada acontece. E muitas vezes essa vítima fica braba com o vizinho que chamou a polícia. A família pode denunciar? Pode e deve. Mas muitas vezes a mulher não quer denunciar. Ela não quer registrar. Ou seja, um outrem, a terceira pessoa, não pode registrar pela vítima. Ela tem que querer. Nós temos, claro, uma súmula do STF que é muito importante, que diz que quando essa vítima tem lesão corporal, aí não adianta ela não querer. É o Estado que faz a ação, é uma ação incondicionada. Isso foi um avanço que nós mulheres tivemos, porque muitas vezes essa mulher desiste da ação. Vai ali, registra e no outro dia vai lá e tira a denúncia. Porque conversou com o marido, o companheiro fez com que ela desistisse daquela registro que ela fez. Só que, a partir dessa súmula, se tiver lesão corporal, ela não pode mais retirar. É uma ação incondicionada. Significa o quê? Que não depende da vítima. O Estado toma para si esse papel de defender aquela mulher que está espancada, que tem lesão corporal, e que o Estado entende que, por ser tão vulnerável, ela não tem condições de continuar dando prosseguimento àquela ação, e o Estado avoca para ela. Isso também foi um grande avanço que veio através da lei, de súmulas, o STF fazendo todo esse entendimento, inclusive, né, de tratar a morte de mulheres dentro do lar como feminicídios. Sim. Uma coisa é aquela mulher que morre num latrocínio. Sim. Não tem ali um envolvimento, aquela mulher que morre num acidente de carro. Era tudo misturado antes. Exato. Então, nós não tínhamos um índice separado daquela mulher que está morrendo dentro de casa. E vou dizer, a mulher morre muito mais dentro de casa do que de acidente de carro, ou um acidente na rua, ou um acidente doméstico, ou até mesmo um latrocínio. Incrível. E, comandante, assim, foi feita essa denúncia, foi verificado, está ali constatado, vai ser dado, né, prosseguimento a esse processo, enfim. Mas aí vem a questão, a mulher vai continuar com seu agressor. E muitas vezes acontece. E aí o que o Estado... Muitas vezes essa mulher tem a medida protetiva de urgência, que diz o quê? Para o agressor não estar dentro do lar, a Patrulha Maria da Penha chega lá para fiscalizar se está tudo bem com ela e encontra o quê? O agressor dentro de casa. E aí muitas, assim, 100% das vítimas dizem, não, mas aqui eu fiz as pazes, ele prometeu que não vai bater mais, tá tudo bem. O que é orientado nesses casos para a vítima? Que ela, então, cancele a medida protetiva, porque também ela está incorrendo em desobediência. Sim, tanto ele não pode chegar perto dela e ela também não pode chegar perto dele. Mas a história, né, os casos, essa trajetória que eu tenho de 28 anos na Brigada Militar e que nunca para, né? Agora, enquanto vereador, eu também continuo nessa luta. A história mostra que mesmo ela retirando a medida, mesmo ele prometendo, é ciclo. E como ciclo, ele acaba batendo de novo, até vir tirar a vida dela. Vir tirar a vida, é incrível. Comandante, nosso tempo aqui é muito rápido, a gente está quase encerrando o programa, então eu gostaria, assim, de dizer que a gente vai ter, né, vai ser um especial do Mês da Mulher, então teremos mais, porque eu acho que tem muita coisa para ser debatida aqui, e a senhora, mais do que ninguém, tem conhecimento técnico, vivência aí para nos ajudar a informar as mulheres. E aí, então, eu já gostaria de deixar aqui essa última pergunta, tá? Que já é para o nosso próximo programa, a gente vai começar nessa parte aqui. Qual deve ser o primeiro passo de uma mulher que sofre violência, mas ela tem medo de denunciar? Todas têm medo de denunciar. Todas têm medo de perder o seu local, né? Por pior que seja, ela está dentro de um lar, ela tem um telhado que abriga da chuva, né? Do frio, ela tem os filhos, né? Que ainda, por mal que seja ali dentro daquele lar, ainda recebem uma comida.
e ela não tem uma profissão. A grande maioria não tem profissão. Depende amorosamente, depende financeiramente do agressor, e ela, por medo, por não ter quem a apoie, por não ter, porque a família maior, né, pai, mãe, tios, são os primeiros a virarem as costas. Tu escolheu, agora tu te resolve, não vamos nos meter. E essa mulher acaba não denunciando realmente e fica ali dentro, daquele lar desajustado. O que eu diria para essa mulher? Primeira coisa que ela tem que fazer é se informar. A última porta que essa mulher tem que entrar é a polícia. As primeiras portas são de um Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, de uma assistência social, de um próprio psicólogo. Tem tantas ONGs que trabalham com a proteção à mulher, para que ela possa primeiro ter conhecimento dos seus direitos, entender todo o processo para se fortalecer, para depois aí denunciar. Perfeito. Então, fica aí, pessoal, fica dado o recado. E também, comandante, eu gostaria que a senhora já desse, então, aí, um finalzinho, um recado que eu sei que vai ter agora, domingo, né? A senhora tem um compromisso aí, gostaria de deixar o convite aí para o pessoal. É isso aí, fica o convite. Neste domingo, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, todos estão convidados para uma caminhada em defesa e proteção da vida. Nós vamos sair da Ipiranga com a Guete, ali em frente aos bombeiros. Vamos caminhar até o Parcão. Lá no Parcão teremos uma ação bem impactante, que eu não vou contar, que é surpresa, mas vai impactar as pessoas. Nós vamos mostrar realmente o quanto nós temos que falar sobre violência doméstica. E todos podem caminhar, homens, mulheres, leva teu pet, leva teu chimarrão. Só temos que ir de branco. Vamos todos de branco pela paz. Neste domingo, dia 8, a partir das 8h30, concentração, às 9 a gente sai dali. Perfeito, então, pessoal, olha aí, eu já estou até Tá no de clima branco. já, né, dessa caminhada, né, desse grande evento aí, que eu acho que é muito importante. É um mês de conscientização, é um mês que a gente precisa lutar. E então, isso aqui é só o começo, né, né, eu já gostaria aqui de desejar a todas as mulheres um feliz Dia das Mulheres, e que fiquem ligadinhos que esse mês vamos ter muitas coisas aqui, vamos debater muito com a comandante Nádia aqui, que gentilmente, né, disponibilizou o tempo dela para vir aqui para nos ajudar nessa causa. E é isso, até o próximo episódio.